Nós restabelecemos conexão ao vivo com Lisboa, Portugal. A analista da CNN, Thais Arbex, está agora ao vivo com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Thais Arbex, bom dia para você, bom dia também ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Bom dia, Rafael Colombo. Repasso aqui o seu bom dia ao presidente Rodrigo Pacheco, porque ele não nos ouve, ele não ouve vocês aí do estúdio. Vamos começar então essa conversa, Colombo. Presidente, o senhor acaba de fazer uma fala no 9º Fórum Jurídico aqui em Lisboa. O senhor destacou o papel do Legislativo no enfrentamento à crise. Destaco, Colombo, para todo mundo que nos acompanha, que o presidente Rodrigo Pacheco foi bastante aplaudido. O que o senhor imagina a partir de agora? Quais foram os ensinamentos da crise, da pandemia, para o país a partir de agora, presidente? Bom, primeiramente, um abraço a todos, quero cumprimentar todos que estão no estúdio, você, Thaís, todo mundo que nos assiste. Foi uma oportunidade muito boa dessa abertura desse 9º Fórum Jurídico na Universidade de Lisboa. Conferiram a mim, como presidente do Senado e do Congresso, a oportunidade de fazer a fala inaugural. Fiz um destaque sobre o enfrentamento à pandemia. Todos nós sabemos que muitos erros foram praticados, mas também muitas coisas foram feitas. É importante fazer esse balanço. E fiz uma lógica do que foi a participação do Congresso Nacional nos últimos 6 anos para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro, a melhoria normativa do Brasil. Então, um balanço de tudo quanto nós fizemos em termos de reformas que são estruturantes, aquilo que fizemos no enfrentamento à pandemia, inclusive a lei das vacinas, o programa de apoio às pequenas e microempresas, o auxílio emergencial nos anos de 2020 e 2021, estabeleci os momentos atuais que nós temos, os desafios do momento, que são inúmeros em razão de tudo que está acontecendo no Brasil, de inflação, de alta de juros, de um câmbio que desvaloriza muito o real, de uma crise hídrica, energética, um desemprego e aquilo que nós temos de desafio no Congresso Nacional para poder conter isso e uma previsão de futuro. Eu acredito muito na união, no diálogo, na ciência, na conversa constante entre os poderes, na autocontenção de cada poder cumprir o seu papel e respeitar o papel do outro. Ou seja, nós temos que perseguir mais do que nunca no Brasil essa estabilidade política. A partir do momento que nós tivermos estabilidade política, estabilidade institucional, o Brasil é muito rico, muito criativo, tem muitas oportunidades e eu tenho toda a segurança de que nós vamos sair da crise. Mas é importante nós termos essa estabilidade política e aproveitarmos esse momento triste da vida nacional, que foi a pandemia do coronavírus, que vitimou mais de 600 mil irmãos brasileiros e brasileiras, para ter um sentimento de mais solidariedade, de mais amor ao próximo, de mais compreensão e unirmos todos dentro de um objetivo comum de trabalho no Brasil, porque nós precisamos trabalhar para sair da crise. Então foi um discurso nesse sentido, uma fala nesse sentido, agradecendo muito a comunidade portuguesa que nos recebe muito bem. Eu fui muito bem recebido aqui na Universidade de Lisboa pelos organizadores, fui muito bem recebido pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ontem, na sua residência. Conversamos muito sobre a relação Brasil e Portugal e temos boas perspectivas, boas oportunidades do Brasil na União Europeia, do Brasil em Portugal e na União Europeia, que nós temos que aproveitar. Então, o diálogo constante é muito importante. Rafael, você tem uma pergunta, vou repassar ao presidente. Eu queria saber do presidente, Thais, no escopo ainda dessas medidas adotadas para tentar fazer com que o país ultrapasse da maneira mais suave possível esse período tão difícil de pandemia, se ele é a favor da manutenção da desoneração da folha de pagamento por 2 anos para 17 setores da economia, anunciado pelo presidente semana passada, pelo presidente Bolsonaro. Presidente Rafael Colombo pergunta se no escopo dessas medidas todas adotadas pelo Legislativo no âmbito da pandemia, a gente teve recentemente uma decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração da folha de pagamento prorrogada por mais 2 anos. Colombo quer saber se o senhor é a favor dessa medida. Colombo, eu sou inteiramente a favor, já manifestei isso por diversas vezes, inclusive nas votações que tive em relação a esse tema, desde
de quando deputado eu defendo a questão da desoneração como um fator de empregabilidade. Ou seja, determinados setores que tenham alta empregabilidade possam ter algum tipo de incentivo. Então, nesse momento de crise que as empresas estão buscando se recuperar, que nós temos que conter o aumento do desemprego, da oportunidade de trabalho, essa medida de prorrogar aquilo que já existe no Brasil, que é a desoneração da folha de pagamento para setores específicos, repito, que não é privilégio, são setores que têm alta empregabilidade e cuja folha de pagamento consome boa parte da receita operacional das empresas. Eu acho que foi uma boa medida do Poder Executivo, é digna de aplauso, de reconhecimento. Eu acredito que essa medida, somada a outras tantas, é o que nós precisamos fazer para esse campo de estabilidade, de ações que sejam inteligentes, efetivas, para poder garantir a nossa estabilidade econômica. Então, eu reconheço como muito positivo a prorrogação por 2 anos da desoneração da folha de pagamento desses setores. Presidente, não tem como falar disso. O senhor e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estavam juntos na abertura do Fórum Jurídico aqui em Lisboa e o assunto do momento é a pauta da PEC dos precatórios e também as emendas, chamadas emendas de relator. Tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender essas emendas. Quando a gente estava em Brasília, muitos diziam, Colombo, que aqui em Lisboa seria definido qual seria o caminho dessas emendas de relator. O senhor conversou com o presidente Arthur Lira? Há algum caminho para isso? O que o senhor pode nos dizer a respeito da decisão de emendas de relator? E depois eu quero saber qual é o caminho da PEC dos precatórios. Estivemos juntos, eu e o presidente Arthur Lira, nesse evento jurídico em Lisboa. Conversamos a respeito dos temas nacionais em relação aos precatórios. Houve aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição. Ela chega agora ao Senado. Eu dei a ela o devido andamento, que é a distribuição à Comissão de Constituição e Justiça, já designado um relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, do Estado de Pernambuco. Ele vai, então, fazer o seu parecer e nós vamos submeter a CCJ e, na sequência, ao plenário. É muito importante que o Congresso Nacional contribua na solução do problema dos precatórios, ou seja, como fazer o pagamento de precatórios, que são direitos, são dívidas constituídas após trânsito em julgado, ou seja, não há mais que se discutir essas dívidas. A União tem que pagar, mas ao mesmo tempo há um obstáculo constitucional, que é o teto de gastos públicos, no qual está inserido o teto de precatórios, de modo que a ideia de se atualizar o valor de 2016 até o ano corrente, para que se possa pagar dentro desse limite de teto de gastos, inclusive a questão do Fundef, me parece que foi um acordo feito na Câmara dos Deputados, justamente que minimizou as críticas em relação a essa solução dos precatórios. Eu considero uma solução, especialmente porque, com esse saldo que estaria fora do teto de gastos para o pagamento de precatórios, poder-se utilizar o precatório para diversos negócios jurídicos, encontro de contas, compensação, pagamento de outorgas onerosas e, sobretudo, ao pagamento de dívidas fiscais próprias e de terceiros. Então, isso faz com que os precatórios acabam sendo moedas de transação, de negociação no mercado, e com isso se possa conciliar o pagamento dos precatórios com respeito ao teto de gastos públicos e, ao mesmo tempo, um espaço fiscal relativamente à inserção de um programa social que seja mais robusto, que dê à população dele beneficiada, que possa ter mais capacidade de compra, porque as coisas aumentaram muito, o preço das coisas aumentou muito. Então é uma oportunidade de se fazer um programa social mais sustentável, mais eficiente, mais eficaz à população brasileira. Então essa engenharia, essa engrenagem que está materializada na PEC dos precatórios e obviamente que o Senado, ao seu próprio critério, dentro da sua conveniência, da sua percepção em relação a isso, vai avaliar o texto, ou mantendo ou aprimorando algo que considere e submeter ao plenário o quanto antes, porque nós precisamos resolver muito rapidamente esses 3 fatores, esses 3 valores: o pagamento dos precatórios, o respeito de teto de gastos públicos e o espaço fiscal para o programa social do Auxílio Brasil. Antes do senhor responder sobre as emendas de relator, o que a gente vê hoje ali no Senado é uma resistência dos pares, dos colegas, em relação ao avanço dessa proposta dos precatórios. Uma proposta que nasceu originalmente para resolver a questão dos precatórios, mas que abriu espaço no teto de gastos para o programa social. O senhor acredita que esse clima hoje, que é ruim em relação à PEC, possa mudar?
nos próximos dias? Eu acredito que nós estamos dentro do processo de avaliação, um processo de conhecimento a respeito de todas as variáveis, de convencimento por parte do governo e das lideranças de governo em relação a esse tema. O fato é que é muito importante nós resolvermos esse problema dos precatórios, implantarmos de forma sustentável e dentro do teto de gastos um programa social. Eu tenho muita convicção que os senadores vão avaliar. Aqueles que são aderentes à proposta votarão. Aqueles que não sejam podem eventualmente dar alguma proposta alternativa de incremento, de acréscimo, de algum tipo de modificação. O importante é escutar todos e buscarmos, a partir desse diálogo no Senado Federal, a convergência em relação à solução do problema. Portanto, se não é essa a solução, qual seria? Então, isso faz parte do processo legislativo e vamos com a rapidez própria que exige essa situação, apreciar tanto na CCJ quanto no plenário, obviamente ouvindo as boas ideias que os senadores tenham. E as emendas? Bom, quanto às emendas, eu já me pronunciei, inclusive na CNN, a respeito dessa questão do orçamento público. Eu discordo da afirmação de haver um orçamento secreto no Brasil. Nós temos um orçamento público que é publicado, que é rastreável, que se identifica exatamente o que vai para cada município, para cada estado, para cada fundação, para cada hospital. Então, não é verdadeira, com todo respeito, a afirmação de se tratar de orçamento secreto. Existem critérios para a formação desse orçamento. Ele começa com a iniciativa do governo federal, há uma peça orçamentária em que se definem as diretrizes e se definem as prioridades do governo. Tampouco se exige por parte de alguém que possa exigir do presidente da República ou do governo federal que diga por que priorizou tal área e em detrimento de outra. Essa é uma discricionariedade quando se faz a peça orçamentária, assim como há a discricionariedade das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são individuais de deputados e senadores, há emendas que são de bancadas dos estados, que se organizam e definem as prioridades do estado, dentro de critérios também discricionários, a partir do conhecimento de cada parlamentar sobre as necessidades dos seus municípios e seus estados, as emendas de comissões do Senado e da Câmara. Então, a Comissão de Constituição e Justiça tem prioridade em relação a um determinado tribunal ou em relação a uma emenda para o Ministério da Justiça que vai para a Polícia Civil e não para a Polícia Militar. Então há esses critérios que são do diálogo e do debate próprio de um orçamento que é formatado na política. Não há um critério matemático cartesiano em relação a essa questão das emendas. É um critério discricionário. Obviamente que a aplicação devida dos recursos, para que não haja malversação, que não haja desvio, que haja transparência, isso é essencial, essa é a condição básica e nós devemos entender essa decisão da ministra Rosa Weber, ratificada pela maioria do Supremo, como uma essência de busca de transparência. Então, quanto mais possível nós conseguimos fazer no Congresso Nacional e no Poder Executivo, dar instrumentos que deem a maior e absoluta clareza para a sociedade sobre essa questão do orçamento, sem dúvida nós vamos fazer. Porque existe essa emenda do relator, assim como existem as outras modalidades de emenda. O relator cuida do Orçamento Geral da União, ele absorve todas as demandas de parlamentares, de prefeitos municipais, de governadores, de fundações, de hospitais, de entidades sociais, compila e formata suas emendas de relator. O que você tem que saber, no final das contas, é cada recurso desse, cada centavo, indo para tal ou qual lugar, é um recurso que vai ser utilizado de forma republicana para uma finalidade pública clara, de interesse público. É isso que nós temos que perseguir, objetivar, e eu acredito muito que, com base numa converse no aprofundamento de medidas do Congresso Nacional, do Executivo, o Supremo Tribunal Federal terá toda a compreensão do impacto que significa para o Brasil, da paralisação do orçamento, porque atinge hospitais, atinge escolas, atinge pavimentação de comunidades, atinge uma série de políticas públicas. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal terá toda a boa vontade de poder permitir que o orçamento seja executado, obviamente, desde que o Congresso e o Executivo também criem os mecanismos próprios para se conferir aquilo que se pretende na decisão, que é a mais absoluta transparência. Presidente, o Rafael Colombo tem mais uma pergunta. Thaís, para encerrar daqui, eu só queria saber do presidente do Congresso, falta mais ou menos um mês para o encerramento do ano legislativo, né? Hoje já é dia 15 de novembro. Se há possibilidade de que a votação na CCJ, no plenário da indicação de André Mendonça para o Supremo, seja feita ainda em 21 ou vai ficar para o ano que vem? Presidente Rafael Colombo diz que a gente está muito próximo do fim do ano legislativo
E a pergunta dele diz respeito à sabatina do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Se essa sabatina na CCJ e depois, consequentemente, a avaliação pelo plenário acontece ainda esse ano, como o senhor já disse algumas vezes, ou vai ficar para 2022? Por parte da presidência do Senado, Colombo, houve a decisão da realização de um esforço concentrado no Senado para a realização das sabatinas e para a apreciação dos nomes que estão já sabatinados, pendentes de apreciação do plenário. Por que isso é importante? Porque, diferentemente do que é a rotina hoje em função da pandemia, das votações semipresenciais, em que o parlamentar pode ficar ou presente no Senado, ou, caso não queira correr o risco que é justificado, permanecer no seu gabinete ou no seu escritório político para poder participar das sessões e poder votar pelo sistema remoto, no caso dessas sabatinas, a votação não pode ser pelo sistema remoto, ela tem que ser presencial no Senado. Por isso que se exige a realização desse esforço concentrado. Todos os senadores, a despeito dos riscos que corram, eles vão ter que estar no Senado para poder votar na apreciação desses nomes. Então, designada essa data, esse é o passo mais importante para poder se permitir a apreciação dos nomes já sabatinados que estão pendentes do plenário. Eu quero realmente chegar ao final do ano com isso resolvido, com o cumprimento desse dever constitucional do Senado Federal de apreciação dessas indicações de embaixadas, de agências reguladoras, de Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e também os nomes pendentes de sabatina nas comissões. E os presidentes de comissão já estão se organizando para definir a data das sabatinas pendentes nas suas comissões e aí, em relação especificamente à indicação do Supremo Tribunal Federal, do ministro André Mendonça, cabe ao presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, a designação da data dessa sabatina e de outras pendentes para que possa entregar ao plenário a apreciação desses nomes. Então, eu acredito muito que ao final de novembro, no dia 30, ou início de dezembro, dia 1º e dia 2, nós possamos ter um esforço concentrado produtivo e possamos zerar essas pendências em relação a essas indicações, inclusive a indicação do Supremo Tribunal Federal. Presidente, para encerrar, muitos que estavam aqui acompanhando a sua fala saíram dizendo que o senhor fez um discurso de presidenciável. Faço uma pergunta sobre política partidária. O senhor se filiou recentemente ao PSD, é apontado como um nome para 2022 e a gente teve ontem um recuo do presidente Jair Bolsonaro em relação à sua possível filiação ao PL. Qual é o cenário que o senhor imagina para as eleições de 22? O senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir encontrar um lugar para disputar essa reeleição, quem sabe, com o senhor? Bom, a minha participação nesse evento aqui na Universidade de Lisboa se dá na qualidade de presidente do Senado, de presidente do Congresso, convidado que fui para uma fala inaugural do evento que dura 3 dias, pude trazer a mensagem do Congresso Nacional Brasileiro em relação a diversos temas. Então, é esse o escopo, essa a razão de ser do evento. Jamais o faria na condição de presidenciável, até porque considero, Thaís, que nesse momento do Brasil, em que nós temos que dar soluções a problemas muito graves e atuais no ano de 2021, nós não podemos discutir política partidária em 2022, tampouco podemos antecipar essa discussão para agora, sob pena de prejudicarmos aquilo que eu apregoei como essencial no Brasil, que é a estabilidade política. O presidente do Senado e o presidente do Congresso, assim como o presidente da Câmara, não podem antecipar essa discussão político-partidária, mesmo porque o Brasil, com todos esses problemas que tem, não precisa de candidatos nesse momento. O Brasil precisa do presidente da República, que foi eleito em 2018, precisa do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de todos os parlamentares imbuídos de um projeto comum. É por isso que eu estou querendo dar solução aos precatórios, é por isso que eu estou querendo dar solução ao problema do auxílio emergencial para ter as pessoas condição mínima de sobrevivência para combater uma chaga nacional que é a fome e a miséria. Então haverá de minha parte sempre a prioridade de ser presidente do Senado e de poder contribuir com o governo federal nas iniciativas, nas políticas, nos projetos que sejam de interesse do Brasil. Então eu sei muito bem dividir as coisas e no momento oportuno em 2022, naturalmente, que o meu partido vai ter uma posição. Eu ingressei recentemente no PSD, há uma pretensão do PSD de ter uma candidatura própria a presidente da República. Então tudo isso será avaliado em 2022 e de fato nós não podemos precipitar essa discussão nesse momento.
Obrigada, presidente. Colombo, volto com vocês. Só para fazer um esclarecimento, eu e o presidente Rodrigo Pacheco estamos sem máscaras porque ambos fomos testados e ambos tomamos as 2 doses da vacina contra a Covid. Colombo, volto com você. E bom saber que ambos estão bem e agradeço ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e ao nosso analista Thaís Arbex, trazendo mais uma entrevista exclusiva para a gente, como fez ontem com o ministro Gilmar Mendes, hoje com o presidente do Congresso ao vivo, direto de Portugal, Lisboa.